Olá, vamos seguindo na sequência dessa série o cientista espiritual André Luiz. Eu estou usando esses dias o livro Mecanismo da Mediunidade, porque está preparando o terreno para poder discutir mais sobre mediunidade. E ele ainda está falando nessas primeiras lições ainda sobre o problema dos efeitos físicos. E também depois ele vai falar dos efeitos intelectuais. Mas nessa lição, a lição de hoje é Lei do Campo Mental. Porque eu estou trazendo informações para o homem de ciência, que o André Luiz deixou para os camaradas no futuro vir pesquisar. Essa lei mesmo de campo mental, isso é desconhecida ainda de pesquisa científica. Eles não fazem. Lógico, eles ainda não acredita no espírito, não trabalha ainda sobre isso. Mas essa lei do campo mental, olha o que André Luiz vai dizendo. Lamenta-se amargamente os metapsíquicos de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se encontra eivados de obscuridades e extravagância, e de que, por isso mesmo, a doutrina de sobrevivência para eles se mostra repleta de impossibilidades. O metapsiquista era o fenômeno metapsíquico que foi fundado lá na França por Richer, por Gustave Guillet. Gustave Guillet foi presidente internacional da metapsíquica. O Richer, que foi ganhador de prêmio Nobel. Eles estudaram isto naquela época. Quando o André Luiz fez esse livro, ainda não tinha aparecido uma turma da parapsicologia, que é mais recente. Já foi o casal Rini lá nos Estados Unidos, que começa esse trabalho da parapsicologia. Então, eles ainda existem parapsicólogo que quer defender as teses materialistas, ou às vezes parapsicólogo católico, que não quer admitir a existência da evolução do espírito, da reencarnação. Então isso dificulta uma série de entendimento. E ele vai dizendo isso também. Estabelece exigências depois de atendidas e acusa a instrumentação mediúnica de criar personalidades imaginárias. Ele diz personalidades imaginárias. Exageram a função dos chamados poderes inconscientes da vida mental, estranhando que a força psíquica, como recursos mediador entre encarnado e desencarnado, não procede na balança da observação humana. De maneira, por exemplo, das combinações do cloro e hidrogênio. Ele está dizendo o seguinte, não é a personalidade, porque tem a personalidade do médium, tem a personalidade do espírito, tem a influência do ambiente, a influência dos assistentes, tem uma série de coisas em jogo ali naquele momento. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo, ele está dizendo, no mundo se desconhece, os cientistas ainda não pesquisam, a lei do campo mental. O campo mental, qual é a influência do pensamento do médium, do grau de evolução do médium, do grau moral do médium, dos assistentes, do espírito que vai se comunicar? É um espírito de mais evolução, é um obsessor, é um espírito mais atrasado, e a influência ali do meio. Então tem muito campo em ação ali, tá? Entrelaçando vários campos mentais, que ainda nós não temos aparelhagem capaz de, numa sala com 20 pessoas, você separar uma coisa da outra. Porque vamos imaginar uma sala com 10 pessoas, mas e quantos espíritos estão ali? Quantos campos estão ali interligados? Ele diz, isso ainda não é conhecido pelo mundo acadêmico, que rege a moradia energética do espírito, segundo o qual criaturas conscientes, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências dos que se afeiçoam. Então você, no universo todo é isso, você vai sintonizar com quem você se afeiçoa. E quem é aquele grupo de assistentes de médiuns ali que está se afeiçoando com quem? Cada mente
É como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que depende ou despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem que a lei de responsabilidade não subsistiria. Aí ele diz ainda, um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, ou seja, um médium que tivesse até na amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo, porque não pode estar inconsciente de todo, mas ele pode estar o máximo possível dessa parte da inconsciência. Na faixa da realidade espiritual, agirá sempre, nunca a feição de um autônomo perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Ele está dizendo que isto vai influenciar a vontade, a disposição, o desejo, a capacidade. Por isso que é muito importante os médiuns estudarem o fenômeno mediúnico. Estudar o livro dos médiuns é um bom ensinamento. Ele conhecer, mas ele também ter consciência da importância da sua melhora moral. O médium encarnado, as pessoas encarnadas, têm que ter muita consciência da importância principal dele trabalhar o seu desenvolvimento moral. Não moral com moralismo, é moral mesmo, a moral ensinada por Jesus. Por isso que o médium tem que aprender a perdoar, a amar, a servir, a fazer o bem, a ter paciência, resignação. Ele precisa ter cuidado, evitar vícios. Porque, por exemplo, se ele fuma, o fumo dificulta o trabalho mediúnico. Porque tem emanações que às vezes os espíritos precisam retirar. Beber, usar bebida, como o médium pode usar drogas? Ele vai se atrapalhar no fenômeno mediúnico dele. Como o médium viveu uma vida irregular demais. O médium viver na vida em cabarés, em cassinos, em lugares que está cheio de pornografias, como ele precisa ter. Viver uma vida mais regular possível. É um processo de trabalho. E os espíritos desencarnados, eles normalmente trabalham na direção de sublimação. A sublimação. Então, é a sublimação do espírito que faz ele vai na marcha evolutiva. É o trabalho do lado moral e o estudo que faz o médium desenvolver. Porque ele trabalhando, estudando e trabalhando o lado moral, ele entra numa frequência, ele forma um campo mental que vai entrar em frequência com campos mentais de espíritos superiores a ele. O material é imenso, que os cientistas vão ter que pesquisar. Então, essa lição do André, agora que ele diz, lei do campo mental é desconhecida no meio acadêmico atual. Mas eles vão estudar esse assunto. Não tenha dúvida, e não vai demorar muito para começar a estudar isso. Por isso que o André Luiz é um cientista diferente. Até o próximo encontro nosso.